Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo, ele vai falar esse tema de uma forma diferente. Ele não usa a ideia, a ótica de Cristo, que os nossos irmãos usou, e de forma magnífica esse tema ficou, mas ele usa no capítulo 3 de Filipenses, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. E quando ele diz isso, ele está falando sobre o mesmo aspecto. A ideia ali central é a ideia de uma cosmovisão bíblica. Essa é a ideia de ter a ótica de Cristo e viver para Cristo. E é claro que eu estou falando sobre o capítulo 3, e talvez você pergunte por que ele está falando que no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter a mesma forma de pensar de Cristo, já que ele leu o capítulo 4. Porém, o capítulo 4, se você prestar atenção no verso 1, aparece uma expressão que diz assim: porquanto, meus amados irmãos. Essa expressão está linkando diretamente ao capítulo de número 3. É como o apóstolo Paulo pegasse e falasse a respeito de si mesmo e da ação de Deus na vida dele, e do seu desejo de ver e ser transformados por Deus. No capítulo 3, ele lança os fundamentos da vida cristã a partir da sua própria experiência. Ele olha para a vida e ele diz que, comparado à salvação, as demais coisas é como se fosse lixo. E você pode ver isso do capítulo 3, verso 8 e 11. Você vai ver ele dizendo que ele corre para o prêmio. Esse é o objetivo dele. Você vê no verso 15, ele dizer assim: nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Ele chama os irmãos de Filipenses de irmãos e irmãs, e ele fala sobre a volta de Cristo, sobre a redenção, sobre a restauração, sobre o novo corpo. Ele estabelece essa ótica de Cristo no capítulo 3. Porém, ele continua dizendo: portanto, diante disso, diante dessas verdades a respeito que vocês devem ter o mesmo modo de pensar, eu quero dizer para vocês, se vocês não tiverem esse modo de pensar de Cristo, vai acontecer algo danoso na sua vida, na sua história, vai acontecer algo danoso nas suas relações, nos seus sentimentos, na questão do seu coração, na questão do seu pensamento e na ação contínua e diária na sua resposta
fazendo tudo o que você faz. Porém, se você tiver o mesmo pensamento de Cristo, vai ser de forma salutar as suas relações, os seus sentimentos, os hábitos do coração, hábitos do pensamento e a sua forma de agir em todas as áreas da sua vida. Essa é a mesma coisa que ele está falando. Ele só está na sequência do pensamento para expor de forma bem prática como é ter a ótica de Cristo ou pensar como Cristo em primeiro lugar nas relações, e aí vai. Então é a partir daí que eu quero que você possa entender a ideia desse tema, a ótica de Cristo, que Paulo utiliza da forma que você tem de ter a mesma forma de pensar de Cristo. Mas quando nós falamos sobre ótica e pensamento de Cristo, que é a ideia de cosmovisão, devemos ter em mente que a cosmovisão tem elementos. E há alguns elementos da cosmovisão. O primeiro é epistemologia, que talvez você compreende um pouco mais, melhor, à luz da ontologia ou da metafísica, tentando explicar o ser. Ou a teoria do valor, ou a teoria do propósito ou alvo da existência, que nos faz nos perguntar por que existimos, por que estamos aqui. Mas quando nós temos o modo de pensar de Cristo, ou a ótica de Cristo, deve ser passada a nossa visão por 3 aspectos. E o primeiro aspecto é a cosmovisão bíblica. Ela é o quê? Teorreferente. A referência é Cristo, na sua santa palavra. A sua referência é o próprio Deus encarnado. Quando nós olhamos a ideia da ótica de Cristo e pensar como Cristo, devemos ter em mente esse segundo aspecto, que a cosmovisão bíblica, ela é redentiva. É nela que nós recebemos o perdão dos pecados. É nela que nós obtemos do Deus poderoso o perdão, a restauração. E nós agora vivemos como filhos de Deus, redimidos, amados, e pensamos, e agimos, e fazemos como Deus deseja. E o terceiro aspecto é que a cosmovisão, ela é escatológica. Ela visa a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa vida é conduzida nesse pensamento de acumular tesouros sobre os céus, de Cristo irá voltar. Iremos estar como igreja de Jesus Cristo preparados para a volta de Cristo. Mas quando nós não pensamos na ótica de Cristo, ou como Cristo, ou não temos a cosmovisão, que ela é teorreferente, redentiva e escatológica, nós pensamos de forma contraditória aos princípios de Deus, à verdade de Deus, e isso vai afetar de cara o viver em harmonia. Verso 2 e verso 3 do nosso texto. O apóstolo Paulo escreve para 2 irmãs que, segundo ele, no verso 3, eram irmãs que trabalhavam para a obra de Deus, o auxiliou no evangelho, na pregação. Ele diz assim, verso 3, juntas se esforçaram comigo no evangelho. Essa é a expressão que ele usa para dizer que essas irmãs eram servas de Deus. Porém, porque elas não enxergavam com a ótica de Cristo a sua relação interpessoal era prejudicada. E aí o apóstolo recomenda, e ele faz um apelo, ele diz, rogo que ande concordemente no Senhor, ou seja, que esqueça de uma vez por todas
a ideia de orgulho, de justiça própria. Aprendam a perdoar, a andar concordemente no Senhor, a andar de acordo com os princípios de Deus e a verdade de Deus. E parece que esse apelo do apóstolo Paulo a aquelas duas irmãs que deveriam viver em harmonia é um apelo que serve muito bem para os nossos dias. Porque parece que quando alguém faz algo contra nós, há um senso de justiça própria. Ah, Deus tem de punir. Ah, porque fez isso. Essa pessoa, meu Deus do céu, não é pensar da forma que Cristo pensa. Não é enxergar a relação, não é viver em harmonia como Deus deseja. E aí, quando você lê o capítulo 2, eu falei do 3, mas quando você lê o 2 de Filipenses, do 1 ao 5, especialmente o verso 2, você vai ver que a recomendação do apóstolo Paulo, que já tinha falado aquele povo a chegar nessa ideia conclusiva, é que nós precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. E sabe como é que Cristo pensava a respeito de picuinha entre os irmãos? Ele dizia assim, Jesus: ore pelos vossos inimigos. Ore pelos vossos inimigos. Sabe o que Cristo dizia? Submeta-se ao outro. Se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2. E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo àquelas irmãs e àquela igreja, que nós precisamos ter a ótica de Cristo, viver como Cristo deseja que vivemos nas nossas relações. Mas imagine, não é só ter o mesmo pensamento. A ideia de Filipenses 2, verso 1 ao 5, especialmente o 2, é ter o mesmo amor. Ter o mesmo amor de Cristo. Imagine olhar o amor de Cristo, um amor sacrificial, doador, altruísta, onde ele se entrega em favor do outro. Nós precisamos ter esse mesmo amor. E aí paramos e pensamos, como a nossa vida está distante da ótica de Cristo. Como eu vivo distante de viver a ótica de Cristo. Então, eu preciso entender que para viver em harmonia, eu preciso reconhecer o outro. Eu preciso amar o outro. Eu preciso perdoar o outro. Eu preciso viver em acordo com o meu irmão. E aquelas irmãs não viviam em acordo. E a ideia do apóstolo é: andem em acordo. Olha, vocês servem o evangelho, vocês me auxiliaram, mas vocês precisam andar em acordo. Então, toda vez que você não vê, não enxerga e não vive a ótica de Cristo, você vive em desarmonia. E a ideia de desarmonia aqui é desarmonia com o evangelho, igual foi ministrado, é desarmonia com você mesmo, é desarmonia nas relações e é em desarmonia com o próprio Cristo. Então você precisa entender e compreender que Deus deseja que você viva em harmonia, vivendo a ótica de Cristo. E para isso, é necessário a 7 vai falar sobre os hábitos do coração. E no verso 4 há uma ordem, há um mandamento, há um imperativo, onde diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
No verso 5 vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. No verso 6 diz: não deis ansiosos de coisa alguma, em tudo faça conhecidas diante de Deus pelas orações, súplicas e ações de graça. O verso 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Precisamos aprender a termos esses hábitos que nutrem o coração, há hábitos que glorificam a Deus, e o primeiro hábito que glorifica a Deus é a ideia de experimentarmos a alegria do Senhor constantemente, todos os dias, que não depende de circunstância, a alegria de ter Deus Todo-Poderoso ao nosso lado em todos os momentos, sobre qualquer circunstância da nossa vida. Então precisamos entender isso. Precisamos compreender essa realidade. O verso 5 vai falar sobre um outro hábito que parece que nós, como um povo de Deus, esquecemos. É a ideia de amabilidade, que na versão ARA que nós lemos, está traduzida lá por moderação. Nós precisamos nutrir a amabilidade constantemente para com o próximo, nas nossas relações, para com pessoas. Meus irmãos, o mundo vive um mundo totalmente alienado ao que é amável. De vez em quando você vê um ou outro bem educado e tratando com amabilidade. Mas confesse o seu pecado e deixa. Quantas vezes você viveu uma situação tão difícil e caótica na sua vida, que você foi fazer qualquer coisa, sua mente fervendo, e quando alguém te perguntou de alguma coisa, você foi truculento, duro. Quem já cometeu esse pecado além de mim? Ixi, quase todo mundo aí, ó. Nós precisamos nutrir o nosso coração de forma amável. Eu tenho na minha vida, aprender a ser amável. E a palavra de Deus, se você trocar a ideia de moderação, está dizendo assim: seja a sua amabilidade conhecida de todos. Seja alguém amável. Imaginem, quando você fala do apóstolo João, eu acho lindo. Porque quando eu falo do apóstolo João, eu lembro, sabe de quê? Da amabilidade de João. João dizendo assim: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu lembro de João assim. Eu sei que ele foi chamado filho do trovão. Eu sei que ele era alguém assim, que tinha explosões. Mas quando você lê as cartas de João, você fica assim: que coisa linda. Que forma tão doce de tratar. Ele vai falar de pecado. Ele não vai dizer assim, ó: se arrependa, mude de vida, confesse os seus pecados. Não, ele diz: filhinhos, se todavia alguém pecar, como é amável, como ele é cortês, como ele trata o irmão. E sabe com quem ele aprendeu isso? Com Cristo. Seja a sua amabilidade conhecida de todos os irmãos. Jesus foi levado a Jesus uma mulher pega em adultério. E os fariseus diziam: a lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus usa de amabilidade. Ele começa a escrever, não se sabe o que ele escreveu, mas ele diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele trata com amabilidade aquela mulher que pega um perfume caríssimo, que é a mesma mulher, e ela derrama aos pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos. Ele a trata de forma amável,
Quando as pessoas diziam e perguntavam nas suas próprias mentes, ele não sabe que se trata de uma prostituta. Ele não está olhando para o que aquela mulher tinha feito ou fazia. Mas ele está vendo aquela mulher como alguém que carece da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Sabe, irmãos, nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos aprender a nutrir hábitos. Um outro hábito que o texto nos ensina está no verso 6. E é o hábito de orar. E a ideia ali dá uma ideia que devemos levar as nossas preocupações. Em algumas versões vai falar o termo preocupação em vez de ansiedade. Levar a Deus em oração, em súplicas, com ações de graças. E é tão lindo entender que eu preciso orar a Deus. Agora, quando eu oro, eu nutro no meu coração um hábito maravilhoso. Porque quando eu oro a Deus, eu estou dizendo indiretamente que eu não consigo fazer de forma sozinho, e eu não consigo resolver. Eu dependo de Deus. Eu preciso da ação de Deus. E isso me coloca na real posição da qual eu devo ficar. Em vez de preocupado, em vez de querer resolver do seu jeito, da sua forma, eu oro ao Deus que pode. Eu dependo dele. Quando eu oro, a ideia aqui desse hábito maravilhoso de orar é uma ideia de demonstrar a fé. Eu acredito que Deus pode mudar. Eu acredito que Deus vai mudar. Eu acredito que esse momento difícil não vai demorar a vida inteira na minha história. E por isso eu oro. Mas parece que a igreja é tão agitada e tão envolvida com outros pensamentos e com outra forma de ver e enxergar as coisas. Nós tentamos resolver as situações, em vez de se deleitar-se diante de Deus, em oração. Mas aí o texto vai falar sobre um outro hábito, além da oração, que é a ideia de gratidão, com ações de graças. Alguém aqui, em um momento de dificuldade e tristeza, talvez luta, dor ou luto, angústia, perseguição, ou qualquer coisa dessa natureza, você já parou para fazer uma oração de gratidão, em vez de petição? Você já parou para nomear as coisas das quais você deve ser agradecido a Deus? O fato de você estar vivo, o fato de você ter um teto sobre sua cabeça, coisa simples, mas muita gente não tem. O fato de você se alimentar, o fato de ter pessoas das quais você pode contar, o fato de você ter uma família, o fato de você ter emprego, ou o fato de você ter uma aposentadoria, que seja alta ou baixa, independente disso, mas você tem. E quantos não têm? Você já parou para olhar no momento de tribulação, em vez de dizer, Senhor, resolve o quanto antes, eu não aguento mais, olhar e ver a bondade de Deus? Olhar e ver a ação de Deus na sua história, na sua vida. Isso é nutrir hábitos do coração. E sabe, só consegue fazer isso quem enxerga na ótica de Cristo. Só consegue enxergar isso quem entende que precisa ter uma cosmovisão bíblica, centrada no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, no Deus verdadeiro, no Deus real. E compreendendo isso, nós aí passamos a nutrir hábitos da mente. E é muito difícil, cada vez mais, na nossa geração, parece que é pior ainda, porque nós somos seduzidos por muitas coisas. Há muito entretenimento, nós assistimos vídeos. Até o Caio fazer comida, a gente assiste lá. Da hora, viu, Caio? Deus abençoe. Bênção dos céus. Mas eu vejo o Caio e dou uma curtidinha lá.
e aprenda algumas coisas, né? Graças a Deus. Bom, então, irmãos, nós assistimos vários vídeos, mas assistir um vídeo de comida é uma coisa boa. Só não é bom quando você é aguçado a comer mais do que deve. E vocês acreditam, hoje aqui no culto, o louvor rolando, e veio um cheiro de hambúrguer aqui, eu digo, meu Deus do céu. Voltando para a pregação. Mas aconteceu isso comigo, eu disse, olha o hambúrguerzinho. E ainda falei com a minha esposa, olha o cheiro do hambúrguer invadindo aqui. E Valmir, eu acho que ele sentiu a mesma coisa, que ele ficou aqui, na postura, né? Mas a nossa mente é seduzida. Nós assistimos séries, assistimos novelas, vemos algumas vezes jornalismo contraditório, informações errôneas, situações da vida comum que nos faz entender e pensar sobre vários aspectos da vida. Então, a nossa mente é o tempo todo bombardilhada com informações diversas, de todos os tipos, de toda a natureza, e algumas vezes a nossa mente é seduzida por essas informações. E em vez de nutrir um hábito bom na mente, nós começamos a nutrir coisas ruins na nossa mente, coisas que são falsas, desonrosas, injustas, impuras, vergonhosas, coisas que não devia habitar no pensamento de nenhum de nós. É como a verdade de pensar do modo de Cristo é atacada por informações erradas. E essas informações, elas vêm sobre a nossa mente de uma forma tal, e algumas vezes nós somos seduzidos por essas informações. E deveríamos nutrir o nosso pensamento. O verso 8 diz bem assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento tem de ser ocupado pelos princípios de Deus, pela verdade de Deus. Tudo que é digno de louvor tem de ocupar a minha mente, sua mente, em nome de Jesus. Você precisa então aprender a mudar a sua mente. Quando vem um pensamento ruim, quando você é seduzido pelo um pensamento contraditório aos princípios de Deus, pelo que você fala, ouve ou assiste, você precisa, em nome de Jesus, voltar a pensar como Deus deseja. Se de fato temos a ótica de Cristo, essa ótica não pode ser de forma intelectual. Eu não posso entender de forma só intelectual a respeito da cosmovisão. Eu preciso viver de forma correta e concreta. A cosmovisão tem a referente redentiva e escatológica na minha vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Então, ele vai concluir o verso 9, dizendo: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí, a ideia de praticar coloque em prática tudo o que se aprende a respeito da cosmovisão bíblica. Coloque em prática. E o que eu aprendo a respeito da cosmovisão bíblica? Eu aprendo a amar de forma incondicional. Eu aprendo a perdoar. Eu aprendo a ter compaixão. Eu aprendo a ter humildade. Eu aprendo a ser misericordioso. Eu aprendo a servir. E quando eu aprendo essas coisas, quando eu coloco em prática a verdade da ótica de Cristo ou do pensamento de Cristo,
eu experimento a paz do Deus da paz presente conosco. E aí, irmãos, não há nenhuma outra forma de expressarmos a ótica de Cristo sem Cristo. É necessário Deus estar presente. Porque eu só consigo amar de forma incondicional quando eu olho para Cristo e vejo o quanto Ele me ama de forma incondicional. Eu só consigo perdoar quem me maltrata como eu vejo como Cristo perdoa os meus pecados. Eu só consigo ter compaixão pelo outro quando eu vejo a compaixão de Deus sobre a minha vida. Eu preciso largar o meu orgulho quando eu aprendo através da humildade de Cristo. E eu preciso ser misericordioso e ser servo, não só entendendo que eu preciso ter a ótica de Cristo, mas vivendo com Deus da paz que está presente conosco e que me ensina a servir, a amar e a fazer todas as coisas. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai. Você pode saber tudo sobre cosmovisão, porém, se você não tiver uma prática de viver como Cristo vive, não adianta de nada. É importante você entender que Deus está presente na sua vida. E você precisa recorrer a Ele todo momento para viver para a glória dEle. Você precisa em todo instante se arrepender dos seus pecados e voltar atrás e viver como Cristo deseja que você viva. Paulo está dizendo, eu vivo, eu pratico. A pergunta é, e você tem praticado? Que Deus, na sua infinita bondade, possa te ajudar a viver com Cristo, no pensamento de Cristo, enxergando como Cristo enxerga. Vamos ficar em pé e vamos orar? Obrigado, Deus, porque a Tua presença é muito real nesse lugar. Nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor. Queremos te engrandecer pela Tua infinita bondade, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, que nos ensina a viver da melhor forma possível, ó Deus. Ó Deus, obrigado por cada irmão aqui presente, obrigado pela existência dessa igreja. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus que traz paz, que excede todo entendimento e guarda a mente e o coração. Que o Senhor possa guardar a mente e o coração de cada pessoa que aqui está, porque o Senhor está presente de cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.